Desenhar personalidades, indivíduos reais, sejam essas personalidades célebres ou não, sejam famosas ou sejam anônimas, é muito diferente de desenhar personagens ficcionais, inclusive no tocante ao uso de referências. Perceba, quando nós desejamos desenhar o Sylvester Stallone, caracterizado para uma série como Tulsa King, quando nós desejamos desenhar o Brad Pitt em filmes como Troia, enfim, ou quando desejamos desenhar um vizinho que nos encomendou um retrato, enfim, qualquer indivíduo que seja real, nós necessariamente precisaremos estar recorrendo ao modelo vivo ou precisaremos estar utilizando uma foto, né? Nos valendo da foto para, inclusive, reproduzi-la quase que na íntegra, tá? Por mais que existam algumas modificações relativas ao acabamento e a própria percepção do artista, por mais que algumas proporções variem sutilmente, existe ali uma presença muito forte de uma referência específica. Quando nós desenhamos um personagem como o Batman, o Superman, o Homem-Aranha, no entanto, isso não se dá da mesma maneira. Veja, no tocante a personagens cartunescos, personagens que têm silhuetas e formas notadamente cartunescas, como o Bob Esponja ou o Mickey, muitas vezes existe a necessidade de nós seguirmos uma referência à risca que não uma referência fotográfica. Refiro-me ao Model Sheet. Existe um documento chamado Ficha Modelo que traz as proporções do personagem, trazem algumas das características físicas, é um documento que nos apresenta algumas das características físicas do personagem e é importante segui-las à risca, especialmente para a elaboração de uma animação consistente, em diferentes frames da animação, de uma mesma animação, que é um trabalho feito por muitas mãos, por muitos artistas, é necessário manter uma constância na representação da fisionomia, das formas do personagem. E essa constância, essa regularidade é assegurada pelo uso do documento ficha modelo ou model sheet. Então isso muitas vezes nos desenhos animados é necessário. Inclusive alguns quadrinhos infantis como na Mônica, é necessário manter uma certa identidade visual no personagem para que ele seja facilmente reconhecido mesmo em mídias diferentes. Tá? Isso é muito importante, inclusive no sentido da marca. Quando nós desenhamos um personagem de aventura como o Homem-Aranha ou o Superman, bem, não existe um rigor tão grande com relação à forma, de modo que muitas vezes desenhistas diferentes têm a sua própria maneira de desenhar o Homem-Aranha, de desenhar o Superman. Tá? O design de cada um pode diferir sutilmente, por mais que o emblema, o símbolo, o traje permaneça o mesmo no sentido do reconhecimento, no sentido da afirmação da marca, ainda assim existem sutilezas que vão diferir o desenho do Superman feito pelo Garcia Lopes do desenho do Superman feito pelo Alex Ross. Mas eu me referia no começo do vídeo ao uso de referências. Perceba, quando nós vamos desenhar um personagem desse tipo, que não é nem tão cartunesco como o Bob Esponja, nem tão realista quanto uma personalidade real, tal qual, sei lá, o Stallone, tá bom? Nós podemos nos valer tanto da referência fotográfica como de uma referência desenhada, inclusive de model sheet. Se eu quiser recorrer ao model sheet do Superman feito para alguma animação, eu posso recorrer a isso. Tá? O detalhe é o seguinte, se eu optar por recorrer a uma foto, eu tenho de tomar muito cuidado. Se eu opto por desenhar, por exemplo, o Henry Cavill, eu sinceramente não... se eu opto por utilizar o Henry Cavill como modelo do Superman, eu realmente não sei se ele autorizou o uso da imagem dele por histórias em quadrinhos. Eu sei que nos filmes, claro, obviamente, evidentemente no mundo do cinema, é possível utilizar a imagem dele como Superman. Ele deve ter assinado um contrato que permite o uso dessa imagem por X tempo, tá? Mas no tocante a histórias em quadrinhos eu não sei se nós podemos utilizá-lo como modelo, se ele assinou algum documento que autoriza outras mídias a se valerem da sua imagem. Ele tem direito, todos nós temos direito sobre o uso de nossas respectivas imagens. Então o uso de fotografias pode ser algo problemático, mesmo quando usamos outros desenhos. Se eu opto por utilizar um desenho do Garcia Lopes ou do Alex Ross para desenhar o meu Superman, eu preciso modificar essa referência, ainda que sutilmente, eu preciso modificá-la suficientemente para torná-lo um desenho original. Ou eu posso incorrer em outra complicação jurídica, que seria o plágio. Então, quando nós utilizamos uma referência, seja fotográfica, seja desenhada, nós precisamos fazer algumas modificações o bastante, para que o resultado seja reconhecido como um resultado original. Referenciar é diferente de copiar e nós logo mais teremos um vídeo exclusivo sobre isso. Perceba que, ainda sobre fotografia, você poderia estar utilizando um personagem um ator, né, como referência, a foto de um ator que não interpretou o personagem,
para servir de modelo, mas nesse caso é ainda mais perigoso, né? O Henry Cavill já atuou como Superman. É possível, é concebível que seja possível utilizar as fotos dele como referência para desenhos que são utilizados por diferentes mídias, tá? Mas outros atores que não tiveram essa atuação talvez não permitam, né? Existe um caso famoso que eu não quero mencionar, que gerou uma certa complicação, tá? Um caso relativo ao uso de foto de um ator famoso para a representação de um personagem de uma grande editora, tá? Então isso pode ser complicado. Vocês também podem recorrer a fotos de conhecidos seus, mas quem é que tem um conhecido que se parece com o Superman, ou com o Batman, ou com o Homem-Aranha? Sinceramente, não é todo mundo que conhece alguém que se pareça com um desses tipos, não é verdade? Então não é sempre que nós podemos utilizar referências fotográficas originais, muito menos as nossas próprias, né? Nem todos nós nos parecemos com esses personagens. Eu com certeza não me pareço com nenhum deles, tá certo? Então o ponto aqui é o seguinte: vá você valer-se de referências fotográficas para desenhar um personagem semi-realista, tá? Vá você valer-se de outros desenhos, inclusive de uma model sheet. Você precisa saber quando modificar a referência para tornar o seu desenho original, para personalizar o seu resultado, para ter a partir da referência o seu próprio Superman. No caso desse desenho aqui, eu estou tentando desenhar o Superman, tá? O mesmo desenhista pode desenhar um determinado personagem de diferentes formas. É o que acontece comigo, gente. Eu não sigo nenhuma referência específica, não estou seguindo no momento nenhuma referência específica para desenhar o Superman, de maneira que esse Superman aqui está saindo algo diferente de outros que eu já fiz. Isso é muito comum quando a gente não se vale da referência, né? A criação ela acaba se sobressaindo. Mas existe também uma inconstância. Se eu estivesse produzindo, desenhando Superman em uma mesma história, em um mesmo trabalho, em um mesmo projeto, seria importante manter uma constância. E nesse caso, a referência se impõe. Nesse caso, como em vários outros, a referência se impõe. Vocês entenderam as reflexões relativas ao uso de referência para personagens mais cartunescos, para personagens algo mais realistas, para indivíduos reais? No caso do indivíduo real, da personalidade do mundo real, não há dúvida, né? A gente precisa recorrer a uma foto para poder obter um resultado crível, né? No caso do personagem ficcional, nós vamos ter os mais cartunescos, aqueles que ficam ali que não são nem tão cartunescos nem tão realistas. E é aí que o bicho pega, né? É preciso saber usar tanto a foto como a referência desenhada, entendido? Se você quer aprender mais sobre desenho, se você quer saber mais sobre desenho, eu sugiro que você se inscreva no canal, clique no sininho. Se você gostou desse vídeo em particular, curta o vídeo. Agora, se o que você quer aprender agora mesmo, mais e mais sobre desenho, aproveite para assistir o vídeo recomendado, especialmente a playlist. Se você quer fazer um mergulho, uma imersão total no canal, aproveite enquanto a playlist está disponível na forma que está. Ela está bem recheada, entendido? Nós vamos ficando por aqui. Um vídeo próximo eu vou te mostrar passo a passo como eu desenho o Superman, tá? Vou estar te ensinando sobre desenho de rostos, utilizando o personagem Clark Kent como modelo. Certo? Combinado? Até breve.